Agora a gente vai conversar com a Janine Alves, que já está aqui conosco no Santa Catarina no Ar, para tentar calcular o tamanho, o impacto dessa perda para o Estado com essa situação e a previsão ainda de mais um mês e meio para consertar esse equipamento, Janine. E o prejuízo para a cadeia, enfim, porque esses grãos não podem chegar no porto na quantidade desejada. É indicado que tem que se carregar a 70% dos caminhões e, enfim, trens que estão direcionados para lá. Só que é extremamente delicado, porque isso é uma falha de manutenção. A gente sabe que os equipamentos eles devem ter manutenção constante e periódica mesmo, né? Prevendo isso. Por exemplo, você tem um carro, necessariamente se passa por revisões periódicas, você não vai ter nenhum problema, né? Salvo raras exceções. Mas no caso de um porto, o prejuízo se torna extenso para toda a cadeia. E imagine um porto como o de São Francisco, onde é escoada a produção de grãos, né? Abaixo de 50% da capacidade. Isso acumula na região estoque desses grãos, acumula nas empresas que precisam escoar a produção, e o prejuízo é enorme. Imagina, são 10 navios parados esperando, né, no porto. E a logística não permite utilizar, por exemplo, o mais próximo, Porto de Itajaí, de Navegantes? Porque tudo vai depender da capacidade desses portos e de uma transformação, né? Então, a própria logística, a empresa depende de contrato, de navio, porque há uma programação. O navio precisa chegar, ele precisa estar programado para chegar no momento em que a carga está lá para ficar disponível. Enfim, mas a gente vem acompanhando aqui no estado, por mais que se coloque Santa Catarina como estado de referência, o problema de infraestrutura é muito grave ainda. Por exemplo, Itajaí. Itajaí sofre com problemas desde 2008, né, quando foi atingido pela enchente, quando um berço foi extremamente danificado durante essa enchente. Hoje, por exemplo, Itajaí voltou a operar com 2 berços, mas são 4 na realidade, né? E que há realmente um esforço para que isso chegue inclusive a utilizar esses 4 berços. São 4 navios atracados, né, nesse momento. Só que o detalhe é o seguinte, com a metade funcionando, já existem filas extensas para chegar no porto de Itajaí. Então, a gente precisa realmente balizar infraestrutura. A exportação é importante para o Estado? Para o país? Só que o detalhe, se nós crescermos muito rápido, a infraestrutura não dá conta. Não só portuária, as estradas já estão entrando em colapso, né? Porque a gente não tem um escoamento adequado. Imagina para um caminhoneiro perder 6, 7, 8 horas numa fila. Isso é uma viagem extra que ele pode fazer, é uma carga extra que ele pode levar adiante, né? E tudo isso desemboca numa questão muito, muito séria, que é a seriedade de quem está em cada um dos órgãos competentes de infraestrutura, a capacidade técnica e, principalmente, capacidade financeira de fazer, por exemplo, uma manutenção adequada nos portos, né? Não só nos portos, mas em toda a infraestrutura de um país que precisa crescer, mas que está entrando em colapso quando isso acontece. Hoje a gente não consegue, o Brasil não consegue crescer 5% ao ano. Simplesmente é impossível, porque não tem infraestrutura para isso, e quando tem é defasado. A gente está precisando de manutenção em pontes, a gente precisa da manutenção em estrada, a gente precisa uma adequação realmente dessa infraestrutura para poder crescer. E isso depende de quem? Dos nossos políticos, né? Dos gestores públicos, que deveriam ser mais profissionais nesse ponto. E como é lento esse processo, Janine, que você está falando, a gente mostrou hoje aqui, a BR-470, esse crescimento que teve a região de Navegantes com a chegada do porto, junto com Itajaí, e quem passava lá uns 10 anos atrás, observava somente pasto, plantação de arroz. Isso tudo perdeu espaço para os contêineres que estão lá armazenados, e a rodovia continua a mesma. A Jamile Cardoso trouxe hoje a informação da duplicação desse lote. Eu acho que dos portos que nós tivemos aqui um investimento melhor nos últimos anos, já que a gente começou lá em São Francisco, o de Imbituba, né? Sim, e é uma questão de planejamento. Você tem os números, você tem a expectativa de crescimento de um porto ao longo dos anos. Então, o poder público, de uma maneira geral, né, tem que, porque às vezes o porto ele tem a estrutura dele é privada, mas cabe ao poder público fazer as vias de acesso e calcular o quanto esse porto vem crescendo e quanto é a demanda de um país, né? E outro detalhe, energia elétrica, sistema de água e abastecimento e principalmente esgoto, como a gente vai vendo, né, ao longo do tempo, as necessidades aumentando, a população crescendo e o impacto extremamente negativo. E se a gente for fazer um paralelo em relação a isso,
corrupção, desvio de dinheiro, de verba pública, obra superfaturada, tudo isso desvia o foco do dinheiro e do investimento público. Quando isso acontece, acontece o quê? Esses colapsos que a gente está vendo. E a economia precisa crescer, as pessoas precisam de emprego, né? E, sobretudo, na política nós precisamos de pessoas mais sérias, é um ano de eleição, nós precisamos de pessoas mais sérias e tecnicamente capacitadas, não só aquele que a gente está votando, mas esse que a gente vota coloca no cargo técnico. Precisamos de técnico em área técnica, para que isso não aconteça, né? Por exemplo, a manutenção, isso é uma falha de manutenção no porto, que é previsível que ao longo de um determinado período, com desgaste, existem cálculos, os engenheiros fazem isso muito bem, né? E com propriedade, e tu pode antecipar essa manutenção. Nós temos indústrias de tecnologia aqui no estado que já acoplam esse sistema na própria máquina para reduzir o tempo de parada, porque, por exemplo, um porto desse parado, o prejuízo é extremamente alto, né? Talvez até muito mais caro do que a própria manutenção da esteira, que quebrou. Janine, obrigado pela sua participação. Obrigada Uma boa também. terça-feira para você. Para ti também.